Quem achou aí Jeremias, capítulo 18? Dê um grito de glória a Deus com vontade. Do versículo 1 até o versículo de número 6 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ler só o versículo 2 novamente. Eu quero que você repita comigo assim: dispõe-te. Vamos lá, dispõe-te e desce à casa do oleiro. É duro o que você está dizendo, mas diga de novo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Só mais uma vez: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Tome o seu assento, põe a Bíblia no colo, aberta, aplauda Jesus e diga glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Oh glória. Quando falamos de casa de oleiro, já sabemos o que Deus tem para falar conosco. Nós temos o melhor dos médicos, o melhor dos oleiros, o melhor dos arquitetos, o melhor dos engenheiros, o maior dos advogados, o juiz dos juízes e o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tudo isso ao nosso dispor. Quando falamos de olaria, já sabemos que Deus tem alguma coisa para consertar dentro desse vaso de barro. Antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, vamos colocar um tema nessa mensagem. Olhe para o vaso mais bonito que está do seu lado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Põe a mão no ombro dele ou no ombro dela e diga assim: vamos descer para a olaria. Fale mais uma vez: vamos descer para a olaria. Só mais uma vez: vamos descer para a olaria. Quando Jesus chama Jeremias, no capítulo de número 18, Jeremias já tinha passado por muitas prisões, muitos açoites, muitas calúnias, muitas defamações e muitas mentiras que foram lançadas ao seu respeito. Jeremias já tinha passado por uma provação de Deus. Quando chegamos no capítulo 18, há 10 anos do dia que Deus o chamou, até Deus trazer para ele a olaria ao qual ele tivera que passar. Deus queria mostrar algo para Jeremias, físico, para Jeremias entender aquilo que Deus tinha que falar com ele. Quando Deus precisa falar conosco de alguma maneira, Ele fala do jeito espiritual e usa as coisas físicas para nós podermos entender com a nossa mente humana. A nossa mente humana é muito pequena, miserável perto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como diz o profeta Isaías, jamais nós conseguiremos enxergar como Deus enxerga, porque a visão de Deus está além dos céus, além de todo o planeta, de todo o universo.
e a nossa visão é limitada. Quando Deus diz para Jeremias agora: Jeremias, desce até a casa do oleiro, desce até a olaria, porque lá eu tenho algo para te mostrar. Quando Jeremias desce até dentro da olaria, a Bíblia vai dizer que ele viu um oleiro com o barro na mão, moldando um vaso, para que Deus pudesse encher esse vaso com alguma coisa. Para chegarmos até aí, temos que entender da onde que vem o barro, para se formar um vaso. Quando nós olhamos na estante da casa de alguém, ou numa loja chique, ou em algum lugar específico, e vemos um vaso em cima de uma estante, um vaso em cima de um pilar, vemos algo bonito, como um vaso desse daqui, mas para ele chegar a essa forma, ele teve que passar por diversas coisas para poder tomar o formato ideal, para poder estar aqui hoje. O vaso de barro, que é feito na olaria, citado por Deus. A primeira coisa, aonde é feito esse vaso? O oleiro, ele vai até a beira de um rio, talvez numa curva, aonde a água se desvia para uma outra direção, aonde o barro está um pouco amolecido. Existe um ditado mundano que diz que em curva de rio só para o que não presta. Exatamente foi lá que Deus foi me buscar e foi te buscar. Num lugar aonde não prestava para nada, aonde nós como barro se enroscamos em algum arbusto, em algum pedaço de galho que estava na beira desse rio, e Deus decidiu ir até lá, como esse oleiro, com uma ferramenta na mão para arrancar esse barro de lá, para levar até a olaria, para começar a se transformar agora num vaso. É por isso que a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. O próprio Senhor Jesus disse assim: por acaso vim eu para os sãos? Não, eu vim para os doentes. Por acaso vim eu para os sábios? Não, vim eu para os tolos e os menos inteligentes. Agora, quando o oleiro vai até a beira do rio, presbítero Ricardo, e arranca uma quantidade de barro para se formar um vaso. Deus, como sempre tem princípio na palavra, o meio da palavra, ele finaliza tudo dentro da palavra. Se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. É por isso que ele está mostrando para Jeremias na olaria, que o vaso ao qual ele queria era de barro. Não era um vaso de vidro, não era um vaso de ferro, não era um vaso de cristal, era um vaso de barro. Assim como ele formou o homem do pó da terra, molhando aquele pó seco, transformando num barro, aonde a Bíblia diz que ele fez um boneco em formato de homem e colocou a vida dentro dele. Assim o oleiro trabalha para fazer um vaso. Dê uma olhada para o vaso que está do seu lado e fala: hoje você é o vaso em transformação na mão do oleiro. Cutuca ele, faz uma cara assim, meio de quem não está entendendo, fala assim: vamos descer lá a olaria. A olaria de Deus, transformada na olaria do homem. A primeira fase que o homem toma, o oleiro, é ir na beira do rio, arrancar o barro, para poder fazer o seu vaso. Existem mais de 200 tipos de barro, ao qual são feitos vasos de barro. Desses 200 tipos, só 8 presta para ser um vaso excelente. Quantos tipos de barro existem? E quantos só que prestam para fazer um vaso excelente? Glória a Deus. Dê uma olhada para o vaso que está do seu lado. Eu falo: você é um dos 8 que foram escolhidos no meio desses 200. Ele pega esse barro agora e leva até a olaria. Jesus, sabendo disso, em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolheste a vós. Não foi o barro que escolheu o oleiro, mas foi o oleiro que escolheu o barro, para que aquele barro vire um vaso de honra. Diga assim comigo: eu sou o vaso que Deus escolheu. Só para você entender, mas para mim chegar aonde Deus quer, eu vou ter que passar algumas fases doloridas.
primeira fase que o oleiro passa: arrancar o barro da beira do barranco e levar até a olaria. Ele vai num lugar aonde nada presta, aonde tudo que é entulho que desce daquele rio, toda a sujeira que desce do rio, encosta justamente no barranco aonde faz a curva. Então quando o oleiro vai até lá para tirar o barro e levar até a olaria, vai um monte de sujeira enroscada no meio desse barro. Vai ali pedaços de resíduos de vidro, pedaços de resíduos de pedra, de galhos de árvore, de alguns outros tipos de lixo que correm pelo rio, porque não é a natureza humana que faz, mas sim o homem. O primeiro passo então, o oleiro agora chega dentro da olaria. Dentro da olaria existe um pequeno tanque, aonde é lançado agora esse barro, porque esse barro ainda é um barro virgem, ele precisa ser limpo, ele precisa ser amolecido, para o oleiro agora pegá-lo e colocá-lo ali no seu pequeno carro, que é chamado com pedais, para começar a formar o vaso. Mas quando isso acontece, ele é jogado lá dentro e a água é lançada junto. Mas para amolecer aquele barro, é necessário que o oleiro, com mais algumas pessoas, entre dentro daquele pequeno tanque e comece a amolecer o barro agora, pisando com os seus pés. Entendendo o que Deus faz conosco do lado espiritual, o oleiro pega algumas pessoas para entrar dentro daquele pequeno tanque com água e barro, para começar a pisar sobre aquele barro, para que ele amoleça, para que fique pronto para ser moldado pelas mãos do oleiro. Eu já quero dizer algo para você, barro de Deus, você que é vaso de Deus. Deus sempre vai usar as pessoas, algumas pessoas, para pisar sobre as nossas vidas dentro desse tanque, para poder amolecer aquilo de duro que ainda tem dentro de nós, como o rancor, como o ódio, como a raiva, como a inveja, como a idolatria, como a falta de crença, como a falta de fé. Deus vai sempre usar as pessoas para fazer isso conosco, porque Ele precisa demonstrar de maneira física para isso acontecer. Então dê uma olhada já para o vaso que está do seu lado, diga assim: as perseguições que você tem sofrido, as calúnias que você tem sofrido, os afrontes que você tem sofrido, diga assim para ele: não é o diabo afrontando você, é o oleiro pisando com os seus pés sobre o vaso, para poder amolecer esse vaso, para que ele possa moldar da maneira que ele quer. Vamos parar de dar crédito para o diabo, de falar que tudo é o diabo é isso, o diabo é aquilo. O diabo não é ninguém, nem casa para morar ele tem, nem lugar para se encostar ele tem. Nós que estamos em Cristo, a palavra de Deus diz que o maligno não toca, é o próprio tratamento de Deus, para que o barro venha amolecer e ele venha formar o vaso da maneira que ele quer. Ele é pisado. Eu digo para você que o primeiro vaso a estar sendo tratado aqui sou eu. Eu olho para as pessoas que me caluniam, que me afrontam, que me acusam. Eu olho para elas como meus inimigos. Deus me ensinou hoje, a hora que eu acordei, que eu peguei a Bíblia para poder ler um estudo que eu estava fazendo sobre o vaso. Não olhe como seus inimigos. Olhe como pessoas que eu estou usando os pés para pisar sobre você, para que esse barro venha amolecer. Eu preciso fazer alguns ajustes nesse barro, para que esse barro possa amolecer. Porque se tiver ainda partes duras deste barro, não tem como eu colocar no molde sobre o carro para mim poder moldar esse vaso da maneira que eu quero. Eu já tirei você da onde deveria tirar. Já arranquei o lixo que veio junto com você, o lixo da prostituição, o lixo da bebida, o lixo da idolatria, o lixo de tudo que veio carregado com você. Eu, como oleiro, arranquei e joguei você dentro do tanque com água, para você poder ser amolecido, para mim poder tratar. Dê uma olhada para o vaso que está do seu lado. Eu falo assim: a olaria de Deus, ela é dolorida, mas no final tem resultado. Você vai ser um vaso de honra,
querendo Satanás ou não, vai ser vaso de honra, e Deus vai mostrar: eu sou o oleiro, você é o vaso, e o vaso que se disponibiliza a deixar eu moldar, se torna um vaso de honra dentro da minha... Vem o segundo passo. Esse talvez seja um dos mais doloridos. Depois que o barro foi pisado, o oleiro com as pessoas que estão lá agora se retiram, e aquele barro tem que ficar durante algumas semanas de molho naquela água. Talvez essa seja a parte mais dolorida, porque o oleiro agora se retira da beira daquele pequeno tanque e deixa o barro de molho durante algumas semanas. É como Deus faz comigo e com você. Ele nos deixa de molho. Parece que a gente ora e Ele não responde. Parece que a gente geme e Ele não está vendo. Parece que a gente grita e Ele está fazendo pouco caso. Mas não é isso que Deus ministrou ao meu coração. Eu falei: Deus, será que o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está percebendo, Deus, que nós estamos chegando no nosso limite? Eu sei que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, mas parece que o Senhor nos deixou dentro desse tanque abandonado. Deus falou: não, é necessário que o barro, depois de amolecido, fique de molho na água, para sair o ar de dentro dele, para sair as raízes ainda que estão dentro dele, que segurava ele na beira do barranco. Não é que eu abandonei, é necessário você ficar de molho de algum tempo, para você aprender a ficar perfeito na minha presença. Porque quando eu tirar você de dentro do tanque do molho, pegar você na mão para te moldar, aí você vai sentir as minhas mãos gloriosas e poderosas. Aí você vai glorificar, engrandecer e bendizer. Fala: bendito seja o oleiro de Deus que desceu para mim. Oh, glória! Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirás o barro ao que formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Dá uma olhada para o barro que está do seu lado e fala: quem é você para contender com o oleiro? Quem sou eu para cobrar alguma coisa de Deus? Quem sou eu para questionar alguma coisa de Deus? Quem sou eu para colocar Deus na parede e falar: ou o Senhor faz ou eu estou fora? Quem sou eu? Uma certa vez um rapaz estava andando com um carro na rua, da marca Ford, e o carro era 0 quilômetro. E de repente esse carro parou no meio de uma avenida e quebrou. Ele tentou dar contato, o carro não pegava. Abriu a tampa do capô diversas vezes, mexeu em tudo e nada funcionava. Ele desesperado, já uma pequena multidão já estava em volta, porque o trânsito já se encaminhava para trás. De repente passou um homem na calçada, chegou até ele e disse assim: abre o capô. Ele falou: eu estou aqui há 3 horas, já diversas pessoas tentou mexer aqui, ninguém conseguiu ligar, vai ser perda de tempo. Esse homem falou: abre o capô para mim, por favor. Ele abriu o capô. Esse homem tirou uma tampinha de plástico, pegou um fiozinho vermelho que estava solto, ligou dentro de uma capinha, fechou, foi no contato, bateu, o carro ligou. O homem olhou para ele e falou: mas diversas pessoas tentou e não conseguiu. Eu tentei e não consegui. Aquele homem tirou a identidade do bolso e mostrou para ele. O nome daquele homem era Henry Ford. Ele olhou para o cara e disse assim: eu que fiz esse carro, eu sei aonde dá os defeitos, eu conheço ele inteiro. E Deus falando isso comigo, Deus falou assim: não foi eu que te formei, não sou eu que sou o oleiro que forma o vaso. Eu sei quando dá defeito, aonde tem que consertar. Eu sei aonde dá problema, que sua mulher não vai saber consertar, seus filhos não vai saber consertar, seu pastor não vai saber consertar, seu líder não vai saber consertar. Mas eu sei aonde é o defeito, o problema. É só você abrir o capô e deixar que eu vou ligar novamente aquilo que foi desligado. Meu Deus! Eu falando de Jesus, eu estou entendendo, está entendendo? Então geme. Geme, que isso vai fazer bem para você. Porque você gemendo, o ar sai de dentro do barro.
O ar saindo de dentro do barro, aquele pequena bolha de ar que tinha no meio do barro comprimido, agora ela é preenchida com barro para chegar na perfeição ao qual eu preciso. Dê uma olhada para o vaso que está do seu lado e fala: pode gemer, porque não existe super crente. Pode gritar, pode chorar, que Deus não se incomoda com isso. O que Deus quer é poder fazer um barro verdadeiro, fazer um barro rígido, porque a hora que Ele começar a formar o vaso, vai sair um vaso perfeito para a glória de Deus. Mas dói. Olha para o vaso que está do seu lado e fala: dói, é normal. Ele vai na beira do barranco, arranca o vaso, o barro, cheio de lixo. Ele leva até a olaria, ele tira o lixo agora e joga dentro do tanque, mete água dentro e põe todo mundo para pisar em cima. E sabe o que é pior? Quando o oleiro chama essas pessoas para ajudar ele a pisar no barro, são pessoas bem próximas dele, que ele confia. São pessoas bem próximas dele, que talvez já até abraçou ele e disse: eu te amo um dia. Só que aquele eu te amo, às vezes, é com um punhal na mão. E do jeito que vem o abraço, vem a punhalada pelas costas. Mas Deus está retirando todo tipo de lixo que está misturado no meio da olaria, no meio do barro, e vai deixar só o barro puro, o barro verdadeiro. Chacoalha chacoalha o vaso que está do seu lado, fala assim: o oleiro está fazendo uma limpeza hoje. Só vai ficar o barro puro. O barro poluído vai voltar para o rio novamente para ser tratado para a glória de Deus. O mais engraçado disso tudo é que Deus fala para Jeremias assim: o que você viu, Jeremias? Um oleiro moldando o vaso. E o que aconteceu? O vaso quebrou. Como é que é, Jeremias? O vaso quebrou. E o oleiro fez o que? Pegou o vaso quebrado e jogou no lixo? Jeremias falou: não, ele jogou novamente dentro do tanque com água, mandou pisar de novo, deixou lá para poder curtir durante algum tempo, deixou ele bem lá na fase do curtimento e tirou de novo e começou a moldar de novo. Aí Deus falou assim: e o que aconteceu, Jeremias? O vaso quebrou de novo, Deus. E o que o oleiro fez? Jogou no lixo? Não, com toda a paciência do mundo ele tirou novamente, ele jogou dentro do pequeno tanque com água, mandou pisar novamente, deixou curtindo e tirou novamente. Dê uma olhada para o vaso que está do seu lado e fala: enquanto você não entendeu o que Deus quer, Ele vai te quebrar. Não, diga com voz de profeta: Ele vai te quebrar e vai te moldar quantas vezes for necessário. 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 10.000. Quantas vezes for necessário, até você aprender. Ele vai te quebrar, Jeremias. Tem muitas vezes que a gente quebra 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar. Aí Deus fala: Jeremias, mas no mesmo lugar? Se tivesse quebrado em outra parte do vaso, tudo bem, mas no mesmo lugar? Está gemendo, Jeremias? Tô, mas não aprendeu ainda. Vai voltar para a piscina de barro para ser pisado de novo. Oh, Jesus. Olha para o vaso que está do seu lado e fala assim: vamos descer a olaria. É duro, mas é realidade. A terceira fase agora. O barro está pronto. O oleiro vai até lá. A água já se secou. Já não há mais ar no meio do barro. Já não há mais sujeira. O barro está rígido e está preparado para ser moldado. O oleiro não pede para ninguém ir lá buscar. Ele mesmo vai, porque ele sabe qual é a melhor parte do barro. Só de olhar, ele sabe qual é a melhor parte do barro. Ele não pega uma ferramenta, ele não pega uma vasilha, ele não pega uma espátula, ele vai com a própria mão. Ele vai lá no fundo do barro e tira o barro. Ele senta agora. Tem um pedal embaixo dessa mesa. Hoje em dia já existe maquinário.
mas não existia, era um pedal. Conforme ele pedalava embaixo, o molde ia rodando em cima, e ele colocava o barro em cima. Conforme ele colocava o barro, ele fazia pressão com a mão. Conforme ele vai fazendo pressão com a mão, o barro vai se espalhando em volta do molde. Aí ele vem com a mão e começa a moldar. O oleiro que eu estou falando, a Bíblia diz em Apocalipse que ele sustenta todo o universo na palma das suas mãos. O oleiro que eu estou falando diz no livro de Jó que ele mede a profundidade dos oceanos a palmo. Imagina ele pegando esse barro de 1,80 m, 1,90 m, 1,5 m, 1,49 m, 1,65 m, com essa mãozinha pequenininha, começa a moldar agora. Aí começa a doer. Sabe por quê? Porque a fase de moldar é a pior fase que tem. Quem está passando por essa fase aqui, joga a mão para cima, dê glória a Deus e aleluia. Nessa parte que ele começa a moldar, preste atenção aqui, ó. Os dedos do oleiro, preste atenção na minha mão. Os dedos do oleiro tocam alguma parte dura ainda do barro. Quando ele toca nessa parte dura, ele para de pedalar embaixo, o molde para em cima. Ele vai com o dedo e arranca essa parte dura. Só que essa parte dura não serve mais, ele joga fora. Aí ele vai lá dentro do tanque novamente, pega mais um pouquinho de barro. Vai pensando nisso aí que eu estou falando. Essa parte dura que ainda te prende a alguma coisa, se você não deixar o oleiro arrancar ela, o vaso vai voltar lá para dentro do tanque novamente. Você sabe qual é esses pedaços de caco duro que ainda está em meio ao barro mole? Você era um barro que não prestava para nada, como eu, que foi pego na beira do barranco. No meio de 200, nós somos escolhidos no meio de 200 como 8. Ele tirou toda a sujeira que nós trouxemos do mundo junto conosco, do pecado, do lamaçal de pecado. Ele pisou, ele jogou dentro do tanque e ele tirou. Mas mesmo assim ainda havia alguns pedacinhos de caco endurecido no meio desse barro. E quando ele começa a passar a mão, ele sente esse caco. Um caco serve para quê? Se você pegar um caco na mão e passar no seu braço, ele vai fazer o quê? Se você pegar um caco e passar na parede, ele vai fazer o quê? São os cacos da amargura que ainda existe dentro de nós. São os cacos da falta de fé que ainda existe dentro de nós. São aqueles cacos que eu consigo tomar santa ceia, mas odeio a pessoa que está do meu lado. Esse caco não pode prevalecer sobre as nossas vidas. É o caco de que eu não aceito a palavra de Deus me confrontar e achar que aquilo está me agredindo. A palavra de Deus não. O caco de tudo que falam em volta de mim, eu acho que estão me atacando, eu acho que estão me acusando, eu acho que estão me ofendendo, não. Quando Deus arranca o caco, preste atenção, e usa as pessoas para fazer isso conosco, Ele não está querendo tratar as pessoas, Ele está querendo me tratar e te tratar. Quando alguém é levantado para arrancar esse caco do vaso, e nós falamos assim, essa pessoa não presta, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, Deus fala, ei, eu estou usando para arrancar esse caquinho, porque eu quero o vaso perfeito. Eu não quero que você diga mais, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. A minha palavra diz, vem do jeito que está, mas não permaneça do jeito que está. Jesus, ele diz assim, vem do jeito que você está, e deixa que do resto eu vou fazer, eu vou cuidar.
Olha para o vaso que está do seu lado e fala: ainda tem pedaços de caquinhos duros aí. E o oleiro vai arrancar. Vai doer, é normal. Imagine só aqui, olha aqui para mim, preste atenção. Essa veio do céu agora, quentinha. Imagina só. Você tem alguma coisa no braço, vou dizer no braço. Não vou dizer um câncer, está repreendido em nome de Jesus. Mas tem um nódulozinho no braço. Se o médico não te der anestesia e passar o bisturi para arrancar, vai acontecer o quê? Você vai berrar de dor. Você vai gritar de dor, sim ou não? Então olha aqui para mim agora. Quando o oleiro estiver arrancando esse caquinho, ó, fica quietinho. Sabe por quê? Se você ficar quietinho, ele vai pegar o bisturi celestial e vai cortar o caco certinho. Se você não ficar quietinho, começar a murmurar, começar a dizer não, lá, começar a se bater, a hora que ele passar o bisturi, você se bater, vai cortar onde não deve, aí vai doer mais. Eu vou falar de novo. Quando ele vier arrancar esses pedacinhos de caco duro que está ainda no meio desse barro para ser moldado, ó, quietinho. Vai doer? Vai chorar? Para dentro. O coração vai sangrar? Para dentro. E boca? Olha para o vaso que está do seu lado e fala: entendeu? Boca fechada. Não, mas fala com vontade, entendeu? Boca fechada. Sabe por quê, vaso? Às vezes ele está arrancando esse caquinho duro que está no meio do barro na hora de ser moldado. E a gente já começa a reclamar ali. Aí Deus fala assim: pô, eu comecei a moldar o vaso, achei alguns caquinhos, você já está gritando. Então se você chegar na próxima fase, você não vai aguentar. Então volta para a piscina de novo. Você acha que é melhor esse caquinho ser arrancado no molde, ou jogado de novo dentro do tanque para ser pisado e amolecido de novo? Cutuca o vaso que está do seu lado e fala: é você que escolhe. Diga assim para ele: é mais fácil você avançar, mesmo em meio às dificuldades, ou é melhor retroceder? Dá uma olhada para o vaso que está do seu lado e fala: quer voltar lá no princípio? Diga para eles: quer passar tudo que você passou novamente? Quer voltar lá para a beira do barranco? Quer voltar lá para o meio do lixo? Quer voltar lá para dentro da piscina, aonde a argila é montada? Ou quer ser cabra macho, gemer por dentro, se contorcer, mas deixar Deus arrancar esses caquinhos aí? Vai doer só um pouquinho só. Passa a mão no ombro do vaso que está do seu lado e fala: vai doer só um pouquinho. Presta atenção aqui. Às vezes esse caquinho que Deus quer arrancar é mentira que nós contamos, e chegamos a ficar tão doentes que acreditamos na própria mentira que contamos. Às vezes esse caquinho são rancores que estão guardados lá dentro da alma, que você acha que não está te fazendo mal, mas isso é como um câncer. Ele começa bem escondidinho, a hora que ele aparece, ele não tem mais cura. Dá uma olhada para o vaso que está do seu lado e fala: lembra o barranco que Jesus foi te buscar? Chacoalha o ombro dele e fala: quer voltar para lá? Aí olha que o oleiro foi lá, pegou outro pedacinho, veio novamente, sentou com toda a paciência do mundo. Pensa, alguém que tem paciência comigo, com você, é Deus. Se ele não tivesse, não tinha ninguém aqui, nem as cadeiras. Ele sentou, começou a pedalar devagarzinho novamente, ó. Ó o capricho. Deixa eu ver se isso aqui, deixa eu ver se esse pedacinho. Tem pedaço que ele não vai nem precisar arrancar. Tem pedaço que eu e você mesmo sabemos onde é, e vai amolecer sozinho, com o calor da natureza. Ele moldou. Olha o vaso, ó. Dá uma olhada
Só que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 9, versículo 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um para a honra e outro para a desonra. Quem aqui quer ser vaso de honra, dê glória a Deus e aleluia. Quem quer ser vaso de desonra, dê glória a Deus e aleluia. Se ele não moldar, nós vamos ser vaso de desonra. Chacoalhe o vaso que está do seu lado e fala: deixa o oleiro te moldar, meu irmão. Muitas vezes nós temos aquele defeito de falar assim: aqui pode, Jesus, aqui pode, aqui pode, aqui pode. Ele fala: eu quero tudo. Não, aqui não. Esse aqui eu ainda não estou preparado para abrir mão. Esse aqui espera mais um pouquinho até eu achar a hora certa. Deus fala: você achar? Sabe o que Deus fala para mim e para você? Quer ouvir ou não? Eu quero tudo. Se não for tudo, não precisa dar nada. Eu vou falar de novo. Eu quero tudo. Se não for para dar tudo, eu não quero nada. Chega a quarta fase agora. Olha aqui. Ele já está moldado. Todo mundo olha para ele e fala: nossa, que vaso bonito. Olha, tem uma oração, prega, louva. É o melhor profissional na área dele. É um ser humano de verdade. Dá uma olhada, que vaso bonito. Aí Deus fala assim: vamos para a próxima fase. Quem quer vir comigo, diga glória a Deus e aleluia. É hora de blindar e fortificar o vaso. O oleiro pega o vaso, ele vai até o fogo e coloca o vaso lá dentro. Ele fecha a porta da fornalha e deixa o vaso lá dentro. Fala assim: vai queimar. Diga: vai queimar. Mas é para blindar e fortificar. Aquilo que não mata, acrescenta. Aquilo que não derruba, fortalece. Tudo aquilo que estiver doendo em mim, em você, é que Deus está querendo blindar alguma coisa na minha vida e na tua vida. É por isso que Jesus diz lá em João capítulo 13, versículo 7: o que eu faço hoje, você não vai entender agora, você vai compreender só depois, lá na frente você vai compreender. Bate palma com vontade. Fica dentro do fogo. O fogo é aquela semana que você passa, que parece que você vai para cá, queima aqui, você vai para trás, queima, você vai para frente, queima, você vai para o lado, queima, você tenta levantar, queima, você abaixa, queima, tudo queima. Você fala: eita Jeová, não tem para onde eu ir, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Eu abaixo, eu levanto, tudo queima. Pega o telefone para atender alguma ligação, queima. Vai ver alguma mensagem no WhatsApp, queima. Vai conversar com alguém, queima. Vem para a igreja, queima. Vai trabalhar, queima. No caminho, queima. Eita Deus, queima tudo isso aí. Alguém já queimou a pontinha do dedo com óleo quente quando vai fritar alguma coisa? Alguém já queimou a pontinha do dedo num ferro quente, alguma coisa? A alma sai de dentro do corpo, fica 3 horas fora, depois ela volta para dentro, de tanto que dói. Imagina o vaso lá dentro da fornalha, com a tampa fechada. E o oleiro do lado de fora, esperando o barro cozinhar. É assim que Deus fica às vezes. Está queimando de tudo que é lá, Deus fala assim: mas ainda está cru. Deixa queimar mais um pouco para ficar bem rígido, bem blindado. Aí nós como vaso falamos assim: Deus, mas está doendo, está ardendo. Deus fala: não, você aguenta. Eu não aguento mais. Aguenta. O que o apóstolo Paulo escreve lá na carta 2 aos Coríntios? Que ele não dá provação maior do que aquilo que nós possamos carregar.
Por que para alguns queima mais e para outros queima menos? Porque aqueles que queimam mais estão buscando mais, tem um propósito maior, porque tem mais compromisso com Deus. E aqueles que queimam menos é que ainda não está preparado para ser moldado. Eu disse para Deus, se é assim, Senhor, não me ponha na fornalha, não me joga lá no meio do fogo, deixa queimar de tudo que é lado até eu ficar da cor da Bispa Ione. Olha para o vaso que está do seu lado e fala, está queimando? Chacoalha ele, dá uma risada para ele e fala, você aguenta, fica tranquilo. 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, não estranheis o ardente fogo da prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho não, é necessário. Olha o que eu aprendi. O oleiro vai lá, ele abre a porta da fornalha, ele dá uma olhada no vaso, e ele pega, ele tira e põe em cima da mesa, e ele começa a observar. Ele põe o vaso na mesa, ele pega uma pequena barra de metal agora, e vai do lado do vaso e bate. Pim, pim, pim. Se for aquela batida seca, oca, faz pum, 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 volta para o forno de novo. Agora se ele bater com metal e fazer pim, sabe o que é isso? Tem que dar eco dentro dele para saber que está pronto. Deixa eu falar para você. Quando Deus te tirar da fornalha e vir com esse pedacinho de metal e bater, sabe o que você faz? Mesmo se estiver doendo tudo, ardendo tudo, louva, glorifica, engrandece o nome dele. Tem que ter eco, tem que ter barulho. Se tiver oco, Deus fala, não está preparado. Está doendo e está oco, não. É no meio da dor que você vai gritar, que você vai glorificar, que você vai jejuar, que você vai orar, que você vai descer, que você vai clamar. Esse é o segredo. Está doendo, glória a Deus e aleluia. Está queimando, louvado seja Deus. Aí o oleiro pega e ele fala, agora sim, está perfeito, cozido por dentro e por fora, ó, pim, glória a Deus e aleluia. Mas como é que esse vaso consegue dar glória, hein? O cara está na prova, irmão. O cara está com aluguel atrasado, está com busca e apreensão no carro. O cara está com boleto de banco atrasado, cartão de crédito na prova, está fazendo tudo certo e está dentro desse fogo e está dando glória. Tem vaso aí que tem coragem de fazer isso? Dá glória a Deus com tudo, mil maravilhas é fácil, não é? Eu quero ver cair dentro da fornalha, sair de lá, Deus bater o pedacinho de metal e o vaso para dentro. Glória a Deus! Aí Deus fala, agora está começando a ficar bom o negócio. Ele não está preocupado com a bênção, ele está preocupado com o abençoador que está moldando ele. Olha para quem está do seu lado, para esse vaso aí, e fala assim, mesmo no meio do fogo, você sendo vaso, o quarto homem vai estar lá. Pode aplaudir a Jesus, aplauda aí. Ele é tirado lá de dentro agora, a Bispa Viviane. Diácono Danilo, ele é colocado em cima da mesa. O pedacinho de metal é batido nele em todos os lados. Aonde bate, sai eco. Deus fala, deixa eu bater nas costas para ver se sai glória. Pum, glória. Deixa eu bater no peito para ver se sai glória. Pum, glória. Deixa eu botar uma enfermidadezinha, eu mesmo, não o diabo, só para ver se vai continuar glorificando glória. Deixa eu tocar na vida financeira para ver se vai continuar dando glória, glória.
Deixa eu deixar desempregado para ver se continua dando glória, glória. Deixa eu botar na prova ministerial para ver se continua dando glória, glória. Esse é o vaso de honra. O vaso de desonra é aquele que Deus bate, não sai nada. Você olha para ele, ele é o vaso mais lindo do mundo de aparência, mas quando você olha dentro dele não tem nada, completamente vazio. Olha para o vaso que está do seu lado e fala: vamos descer na olaria. Eu conversei com uma pessoa esses dias, eu tinha o mesmo defeito que ela. Ela começou a falar, eu comecei a ministrar ela, Deus falando: e você? Eu falei: Deus, algumas coisas eu já passei dessa fase, mas tem outras que eu estou vivendo e estou falando para ele que não pode. Falou assim: apóstolo Fábio, eu tinha um grande problema. Eu só ia em algum lugar, eu só congregava em algum lugar se eu ia pregar. Se fosse para mim sentar para ouvir, eu não ia, porque para mim eu era o melhor pregador do mundo. E Deus falando: e aí? Eu tinha um grande problema, as pessoas começavam a pregar e eu começava a criticar, que não era assim, que não era isso, que falou isso errado, aquilo errado, aquilo errado, aquilo errado, aquilo errado. E Deus: e aí? Você lembra que eu fiquei 4 meses sem falar com você? Eu falei: lembro, que eu subia no altar, coloquei Moisés dentro da cova dos leões, coloquei Abraão na fornalha de fogo, chamei Abacuque de Albuquerque, chamei Barnabé de Beira-Mar. Sim, e daí em diante. Eu falei: eu lembro, Deus, então. Mas você se deixou ser tratado e eu arranquei aquele caquinho duro de você. Vou falar uma coisa para você: se tiver gente aqui para pregar todo dia, fique à vontade. Eu prefiro ficar embaixo eu recebendo, bem sentadinho. Eu amo pregar a palavra de Deus, é a minha vida. Eu por mim eu prego de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas eu aprendi uma coisa: aquele que não está apto para sentar e ouvir, nunca vai estar preparado para estar em pé e ensinar. Aqui, Jeremias se calou e olhou. Eu queria que ele tivesse questionado alguma coisa para Deus falar para ele: quem é o oleiro aqui? E quem é o barro? Você. Então se coloque na posição de barro e deixa que eu moldo do jeito que eu quero. Foi arrancado do fogo. Vê se esse vaso aí está bem moldado. Tem uns que estão meio desconjuntados, pode olhar para ele. Mas é vaso de Deus, fique em paz, meu irmão. Tem uns que andam meio torto, tem uns que andam meio de lado, igual o Siri, tem uns que andam com a cabeça de lado. Tem uns que passam o cinto fora. Ei, meu Deus, tem uns que passam o cinto por fora de 2 fivelas aqui, fica metade da calça de fora. Tem uns que vêm para o culto com a camisa ao contrário e com a gravata de lado, com um sapato preto no pé e um marrom no outro. Mas olha para esse vaso aí. Fala assim para ele, mesmo desconjuntado, você é vaso de Deus. É por isso que nós passamos tantos afrontes, tantas calúnias, tantas mentiras e tantas defamações. Olha o que Salomão escreve, Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Vamos parar de jogar os nossos problemas para os outros. Vamos parar de tirar os nossos defeitos e colocar a culpa nos outros. Vamos começar a olhar de outra maneira. Vamos começar a dizer assim: Deus está querendo me tratar em alguma coisa. Mesmo eu achando que a pessoa está errada e eu estou certo, Deus está usando ela para me tratar em alguma coisa que é necessário. Deus sempre vai usar alguém para usar o juízo dele sobre mim e sobre você.
Só que eu peço para Deus todos os dias: Deus, eu não quero ser usado para ser o juízo do Senhor sobre ninguém. Sabe por quê? Porque depois que Deus usa como juízo na vida de alguém, e aquele barro agora é restaurado, Deus fala: agora é com você. Nabucodonosor foi usado para moldar Judá, mas depois que Judá estava moldado e voltou para o Senhor novamente, Deus chamou Nabucodonosor e falou: agora é com você. Faraó foi usado durante 430 anos, diversos faraós, para tratar de Israel. Mas depois que Israel foi tratado e saiu de lá, Deus chamou Faraó e falou: agora é com você. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, eu não quero ser usado como justiça na vida de ninguém. Me poupe dessa. O vaso agora está pronto em cima da mesa, amém? Diga glória a Deus e aleluia. Aí o oleiro vai na caixa de ferramentas, já estou indo para o final, tá? Ele pega uma ferramenta chamada prumo. Repita comigo assim: prumo. Sabe para que serve o prumo? Olha aqui, o vaso está moldado bonitinho, mas ainda tem algumas partes ali que está meio defeituosa. Aí ele pega o prumo e começa. Aí o prumo entra lá dentro da alma. Aí ele vai prumando. Sabe aquela área da sua vida que está doendo mais do que tudo? É lá que o prumo está entrando. E tá entrando é com força, ó. O prumo serve para tirar as cascas mais fortes. Quem está passando pelo prumo aqui, diga glória a Deus. Eu não tenho mais nem força para dar glória. Acho que Jeová decidiu pegar uma carreta de prumo e passar de tudo que é lado. No sovaco, na sola do pé, em tudo. No meio dos dedos. Acho que é por isso que eu tive que passar um vodol hoje. Mãe que está meio cortado. Mas isso não chama prumo, isso chama frieira. Depois que tirou a parte mais grossa. Deus está falando com você aí, meu irmão, ou não? A parte mais grossa é aquilo que escandalizava, é aquilo que estava deixando o vaso feio. Ele tirou com o prumo. Aí ele olha assim, ele fala: tem algumas coisinhas que não escandaliza, que o homem não vê, mas eu vejo. Está ouvindo aqui, vaso? O que o homem via que escandalizava o meu filho, o meu evangelho, o meu nome, eu já tirei com o prumo. Mas tem algumas coisinhas ainda que o homem não consegue ver, que eu preciso tirar. Posso tirar ou não posso? Aí ele pega a lixa. Aí ele vem com a lixa. Mas isso é para quem deixa Deus moldar. Você já percebeu que tinha pessoas aqui como eu, ignorância em pessoa, matuto, cabeça dura, queixo duro. Aí passa algum tempo, eu estou falando de mim, tá, gente? Aí passa algum tempo e você fala assim: caramba, ali não passou o prumo não, ali passou foi um rolo compressor. Você lembra, vaso, a ignorância que você era? Eu estou falando por todos. Você lembra o cabeça dura que você era? O carrancudo que você era, mulher? Você lembra a casca grossa que você era? Você lembra que você ficava cutucando onça com vara curta? Aí Deus passou o prumo. Aí o prumo foi arrancando. Aí quando arrancando o vaso. Aí agora que ele arrancou com o prumo, ele vem, ele pega agora um balde de água e joga em cima. Aí o vaso dá aquela refrescada. Ufa. Sabe aquela semana, aqueles 15 dias que você passa que ninguém te afronta, ninguém te enche o saco, ninguém te humilha, ninguém pisa em você, tá tudo às mil maravilhas, aquela brisa, é o balde de água que ele joga. Aí quando você fala ufa, acabou, aí ele fala não, agora é a lixa. Aí você fala glória a Deus, acabou. Ele fala não, agora é a lixa, agora vai doer um pouco menos, mas eu tenho que tirar algumas rebarbinhas ainda que está aí. Qual é a rebarbinha? Ô Deus, aquele palavrão que você solta de vez em quando, que ninguém está junto, mas eu estou do seu lado. Aquele videozinho do WhatsApp, que você sabe que é uma prostituiçãozinha do grupo dos amigos do mundo, que você fala, vejo ou não vejo? Vejo, se eu vejo, Jesus está, não, vejo, não. É aquele desabafo no Facebook, que você vai escrever para atacar alguém, para agredir alguém.
Aí Jesus fala: estou passando a lixinha aí. Aí você vai digitar, o dedo começa a endurecer, envergar, o braço começa a mirrar. Cutuca quem está do seu lado e fala: é a lixa que chegou. Dentro de casa, varão e varoa. Sabe aquela resposta que você está despejando em cima da sua esposa e do seu marido, aquilo que ele não tem culpa dos problemas que você teve lá fora e levou para dentro de casa? Quando você vai falar, aí vem a lixa e aí você dá aquela mordida na boca que sai até sangue. Dá uma cutucada no vaso que está do seu lado e fala: Deus está lixando. Mas ainda tem mais coisa para lixar, viu, meu irmão? Quem está preparado para deixar Deus lixar, levante a mão, diga glória a Deus e aleluia. Dói. Pega uma lixa, abre a palma da mão e passa, para ver se dói ou não dói. Eu não sei como as mulheres conseguem passar aquele negócio na sola do pé, que começa a cair teco do pé no chão. Quando eu vejo minha mulher fazer isso, eu começo a me contorcer na cama. Tirar aquele negocinho na sola do pé, toda mulher faz. Eu mordo o nariz com aquilo ali, gente. Imagina a lixa de Jeová passando para lá e para cá e ele dando risada. Você gritando, você gemendo e ele rindo, falando: toma. Agora tá lixadinho, Fernando, ó. Aí ele fala: agora vem a parte boa, diga glória a Deus e aleluia. Aí ele pega a tinta. Naquela época não existia compressor. Era pedaço de um tronco de líbano, que eles arrancavam a tinta de dentro da árvore, com aquele pedaço do tronco eles... Aí o oleiro pega o vaso e começa. Aí você vê aquele vaso que era tudo torto, dando uma rajada de língua estranha do seu lado. Aí você pega aquele vaso que o primeiro dia que entrou na igreja falou: Deus que me livre, nunca mais eu venho nesse lugar, esse povo faz muito barulho. E hoje dá uns glória a Deus e aleluia, que a parede chega a tremer. Aí o oleiro vai virando o vaso e vai pintando. Aí você vê aquela pessoa que falava assim: nossa, mas minha voz é horrível, está com o microfone na mão louvando. Aquele que dizia assim: Jesus, eu não presto para nada, eu não sei pregar, está com o microfone na mão pregando. Aquele dizia assim: eu não tenho talento para nada, está dançando, está fazendo teatro, está intercedendo, está mexendo no som, está mexendo na luz, está arrumando o banheiro, está varrendo o chão, está na recepção na porta, está evangelizando, está levando a palavra. E Jeová só pintando o vaso, e o vaso ficando cada vez mais bonito. Pegou forma e agora tem que ficar bonito. Olha a cara de Deus no começo, igual aquele pitbullzinho que eu mando no WhatsApp. No começo. Agora o vaso já está pintado, olha a cara de Jeová. Deus não está nem aí para o seu cabelo feio, irmão. Deus não está nem aí para esse pé cheio de joanete, cheio de frieira, cheio de olho de peixe, não. Fique em paz. Deus não está nem aí para essa barriga de égua, não, varão. Deus não está nem aí para esse zóio torto, não, querido. Deus não está nem aí para esse... Deus não está nem aí para esse narigão, para essa boca que parece uma caçapa. Fique em paz. Ele está olhando a beleza do vaso e aqui por dentro. Aí ele pega esse vaso agora, olha aqui. Olha para que nós temos que passar tudo isso aqui na terra dentro da igreja.
para ele olhar para a estante dentro da sala do Palácio Celestial e colocar lá. É por isso que no meio de 200 tipos de barro só sobrou 8, porque não é todo mundo que vai entrar lá, é só os escolhidos. E se Jesus voltar agora, eu sou o primeiro vaso que vou para essa estante. Quem é o segundo aí? Aí ele põe o vaso lá. Dá uma olhada na cara. Os querubins e os serafins sobrevoando só fazendo assim, ó. Que vaso, hein, Jeová? Jeová senta no trono, dá uma cruzada nas pernas, põe a ponta do dedo no queixo e fala: mas você não sabe o trabalho que deu para chegar aí. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, se não me falha a memória, diz assim: não me compraste com cana aromática, nem com a gordura das ovelhas, mas me deste trabalho, muito trabalho. Só que ainda falta uma coisa. Pergunte para mim, o que falta? Vamos lá para nós encerrarmos. Está com a Bíblia aberta? Abre em Jeremias 18. Glória a Deus, Jesus. Meu Deus. Chegou a parte boa agora. Jeremias capítulo 18. Abriu aí? Versículo de número 2. Qual é a primeira frase que diz aí? Não, só a primeira frase. Só a primeira. Está escrito o quê? Dispõe-te. Na sua tradução está escrito o quê, John? Levanta-te. Dispõe-te. A primeira frase, então vamos falar todo mundo dispõe-te. Qual é a primeira frase que está escrito aí? Então antes dele fazer todo esse tratamento, ele está falando assim: você está disposto? Tudo isso que eu falei aqui durante 1 hora, Deus está falando para você assim agora, vaso. Você está disposto? Só 2, 3 está disposto aqui. Deus está falando para você, vaso na mão do oleiro. Você está disposto? A Bíblia diz que ele é cavalheiro, ele não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo vem e se você abrir ele, se você olhar pelo olho mágico e ver que é ele e fingir que não está ele, ele está dizendo o que aí? Diz: levanta-te. Está disponível a passar por tudo isso que eu falei aqui? Quem está disponível, diga glória a Deus e aleluia. Jesus, é eles que estão falando, eu estou disposto. Cada um fale por si. Você está disposto a passar por isso, vaso? Dispõe-te quer dizer: estou disponível. Eu quero. Faça acontecer, Deus. É por isso que mesmo sabendo que dói, quando é com Deus, vale a pena. Quando é para o homem não vale a pena, mas quando é para Deus vale a pena. Sabe por quê, vaso? Porque no céu ele tem lugar de honra para mim e para você. O vaso, quando pronto, a trombeta tocar, a voz for dada, a voz de Deus ser clamada do céu, a palavra de ordem, quando nós chegamos lá, nós vamos entrar como vaso, e Jesus dizendo assim: entre, benditos de meu Pai. Quem está disposto, diga glória a Deus e aleluia. Depois da palavra disposto, está escrito o que? E desce. Está escrito o que? E desce. Ele está falando o que? Sobe. Ele está falando sobe. Ele está falando o que? O céu é para onde? O céu é para onde? Então para subir tem que descer. Eu vou falar de novo. Quem é espiritual entendeu. Para subir tem que descer. Eu vou falar mais uma vez. Para subir tem que descer. Para ser exaltado tem que ser humilhado. Para chegar a lugares altos tem que conhecer primeiro lugares profundos. Para uma árvore chegar a 100 metros de altura, ela tem que se enraizar pelo menos 20 para baixo. Cutuca o vaso que está do seu lado e fala: você precisa criar raiz. Você sabe o que é descer? Se humilhar. É falar: Deus, eu sou um miserável.
Eu sou um verme de Jacó, como diz a tua palavra. Eu não sou nada diante do Senhor, nada. Eu sou verme do verme do verme da lêndia do piolho. Gostou dessa? Essa eu inventei agora. Olha para o vaso que está do seu lado. Fala, sua posição social não vale nada para Deus. Diga-se para ele, hoje você tem, amanhã você não tem. Fala assim, sabe o que vale para Deus, vaso? O que está aqui dentro. Naamã, quando chegou até Eliseu, Eliseu falou, vai no Jordão, mergulha 7 vezes se quiser ser curado. Não, eu sou general do exército da Síria. Eu sou o primeiro depois do rei. Eliseu falou, vou falar mais uma vez só. Vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. E meteu a porta na cara dele. E foi para o quarto estudar. A princípio Naamã não queria. Cutuca o Naamã que está do seu lado, fala, a princípio você não queria, não é? Mas Deus te deixou sem saída. Olha a mão do oleiro como ele molda o vaso, ó. A hora que ele vai moldar a parte principal, esse dedo encosta nesse e esse nesse. Aí você fica onde? Pode correr para onde você quiser, vai ficar onde eu quero. É aqui, ó. Debaixo do meu olho e dentro da minha mão. Por essa você não esperava, né? Ele falou que você vai ser curado descendo o Jordão 7 vezes. Você vai morrer. Ou você vai ou morre. Não custa nada, vai lá e obedece. Ele retrucou até o final, porque ele não queria. Ele não queria descer na casa do oleiro. Sabe por quê? Porque o Jordão é um rio barrento, ele ia se sujar. Aí ele falou, eu não tinha saída, eu vou ter que descer. Cutuca o vaso que está do seu lado e fala, está entendendo? Chacoalha o vaso que está do seu lado e fala, você está entendendo? Porque Deus tirou tudo que você tinha. Nossa, ficou com medo por quê, meu irmão? Não fica com medo não, é Deus que está falando. Fala, você está entendendo? Por que Deus tirou tudo que você tinha? Para poder te moldar de novo. Mas Deus não tirou tudo que eu tinha, apóstolo. Não, começa a vasculhar seu coração que você vai ver. Ninguém aqui está falando de carro, ninguém aqui está falando de fazenda, ninguém está falando disso. Eu estou falando de alma. Tem coisas que Deus arranca da gente e fala assim, enquanto não descer na olaria vai ficar seco. Naamã mergulhou 7 vezes. Na 7ª, quando ele saiu, a Bíblia diz que a pele dele saiu branquinha como pele de bebê. Oh glória. Está disposto? Olha para quem está do seu lado e fala, vamos descer na olaria. Porque esse é o segredo. Sabe quando a mensagem chega para você 3 horas da manhã, vamos descer na olaria, você abre um olho, lê e apaga, e no outro dia acorda, o horário tem que acordar, fala, olha, essa noite a oração pegou fogo, apóstolo, e Jesus falou, aham. Eu vi, pegou, você estava até falando em línguas, né? Sabe qual é a língua? Apóstolo, o senhor acorda 11 horas, meio-dia, eu acordo 6 horas da manhã, continua pensando assim, é que a hora que você está acordando eu estou indo dormir, meu irmão, essa é a diferença. Eu não vejo Jesus colocando empecilho para a oração. Vocês conhecem um pouquinho da Bíblia? O rei Salomão, ele escreve que Deus ama quem o busca pela... Tem um pastor amigo meu que ele está orando com a igreja dele, a hora que dá 2h59 ele manda um WhatsApp e fala assim, ó, assume aí, pelotão Guerreiros da Luz, que nós já fomos. A oração deles é dar 1 às 3. Depois 3 horas a gente pega. Tem alguns que pegam, eu sei que pega. E Jesus vai te pegar, você que não está pegando. Diga assim, se dispõe. Vamos descer a olaria. O último passo. Depois que a gente se dispor
e descer a olaria. Olha o que Deus fala aí. E lá ouvirás as minhas. Ele está dizendo: você não tem saída, tem que se dispor e tem que descer. Quando você descer, lá você vai ouvir as minhas palavras. Faltou só uma coisa. Vem aqui, levitas, vamos encerrar. Faltou só uma coisa. Volta lá no princípio comigo. O oleiro foi buscar o barro aonde? Na beira do? Na curva do? O que tinha no meio do barro? Tudo que não prestava. Aí ele fez o que? Levou até a olaria, tirou a sua, depois lançou dentro do tanque, depois virou água, depois pisou, depois trouxe, achou cacos duros que ainda não dava para consertar, jogou de novo, quantas vezes foi necessário. Agora ele moldou. Se coloca em pé, com a Bíblia na mão. Agora ele passou o prumo. Agora ele lixou. Agora ele pintou. Agora está pronto, sim ou não? Sim ou não? Mas qual a qualidade de um vaso que não tem nada no seu conteúdo? Esse vaso aqui foi feito para colocar flores. Sem flor ele vai ficar bonito, sim, porque ele é um vaso bonito, mas o que embeleza ele é as flores. O vaso está pronto, pintado. Jeová agora invernizou para dar um brilho nele. Só que falta ser preenchido com alguma coisa. Pode apagar a luz, não? Sabe o que está faltando aí? O azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus. Não adianta passar por todo esse processo e não ter o azeite dentro. Quem precisa desse azeite nessa noite, diga glória a Deus e aleluia. Você sabe o que é o azeite? É o batismo com o Espírito Santo. Você sabe o que é o azeite? É Deus te levantar para você levantar o dedo e falar: assim diz o Senhor. Você sabe o que é o azeite? Levanta e anda. Você sabe o que é o azeite? As pessoas olhar e falar: vai ali um grande homem de Deus, vai ali uma grande mulher de Deus. Eis ali uma guerreira, uma baita de uma intercessora. Eis ali um levita verdadeiro que adora com a alma. Eis ali um diácono verdadeiro que zela pela obra de Deus. Eis ali um verdadeiro pastor que apacenta as suas ovelhas. Eis ali um verdadeiro servo de Deus que faz a vontade de Deus. Ei, vaso, deixa Deus encher. Chega de falar eu tenho vergonha. Chega de achar que você é o super crente, o todo poderoso. Chega. Você precisa de ajuda como eu preciso. Você precisa de amigos como eu preciso. Você precisa de pessoas no momento crítico como eu preciso. Como Moisés precisou de Arão e Hur, como Elias precisou de Eliseu e de Geazi, como Paulo precisou de Barnabé, de João Marcos e de Timóteo, como Pedro precisou de Tiago e João, como Daniel precisou de Sadraque, Mesaque e Abednego, como Noemi precisou de Ruth, como Davi precisou de Jonatas, como Baraque precisou de Débora. Ei, se dispõe, desce a rolaria, para com esse seu achismo. Eu estou falando comigo, tá? De achar que você sempre está certo e todo mundo errado, que Deus só fala com você.
Para com esse negócio de discordar de tudo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Desce. Tira esse salto do ego do pé e desce. Desce desse sapato da preguiça. Desce desse sapato do eu. Desce desse sapato do eu acho. Ei, vaso, olha o trabalho perfeito que Deus fez com você. Ele precisa de você com a mão na obra. Ele precisa de você mergulhando de cabeça nas águas do Espírito. Deixa Deus encher esse vaso de azeite de uma vez por todas. Vaso para o lugar aonde você vai. Lá você não vai levar seu carro. Lá você não vai levar sua casa. Lá você não vai levar sua conta bancária. Lá você não vai levar seus negócios. Você não vai levar nada. E se esse vaso estiver vazio, talvez ele fique para apodrecer aqui na terra. Tem alguns vasos que são maiores, mas fique tranquilo, nem se os anjos tiver que fazer 2 viagens, você vai subir. Vaso, não adianta contender com o oleiro. Quando ele mandar, você obedece. Quando ele falar, não questiona. Quantos sinais mais você quer? Isso já está se tornando incredulidade. Pediu um sinal, tudo bem. 2, como Gideão pediu, tudo bem. Mas daí para frente já é incredulidade e desculpa para não fazer o que Deus está mandando. Salomão usufruiu de tudo a vida inteira. Trabalhou 24 horas por dia. Administrou tudo 24 horas por dia. Quando ele chegou na sua velhice, ele viu que tudo que era espiritual ele tinha deixado para trás. Aí ele escreve lá no livro de Eclesiastes: tudo que te vier à mão, faça com todas as suas forças, porque para o lugar aonde você vai, não tem obras, não tem sabedoria e não tem entendimento. Não dá mais para perder tempo. A salvação é individual. Enquanto você estiver tentando levar todo mundo da tua casa para o céu, é perigoso nem você subir. Busque a sua salvação. Credes no Senhor Jesus de todo o teu coração e será salvo tu e tua casa. Vaso, o azeite que Deus preparou para você é seu. Não adianta você querer colocar as pessoas aí dentro, porque vai misturar e não vai dar certo. O vaso que tem que ser cheio de nardo é de nardo. O vaso que tem que ser cheio de mirra é de mirra. O vaso que tem que ser cheio de aloés é de aloés. O vaso que tem que ser cheio de cálamo é de cálamo. Não adianta misturar, que não vai dar certo. Deixa Deus te encher vaso com aquilo que Ele te preparou. Fique na posição ao qual Ele te entregou.